Olá, estamos de novo aqui para falar sobre a Palavra de Deus em mais um Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos falando sobre graça, as bênçãos e o favor de Deus. Já estamos no estudo de número 8. Então, hoje nós vamos prosseguir num assunto muito legal, uma história muito bonita que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, vamos lá? Tudo bem, queridos. A graça foi trazida a este mundo por Jesus Cristo. O homem estava separado de Deus. E sem a pessoa de Jesus, que na verdade é o plano de Deus materializado aqui sobre a terra, nós não tínhamos chance nenhuma. Então, Jesus trouxe a possibilidade de nós conhecermos intimamente a Ele e ao Pai e ao Espírito Santo através da graça. João capítulo 1, versículo 17 diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. No versículo 14 fala que o verbo se fez carne, ele é a palavra de Deus materializada, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai. Até aí, fantástico. E assim ele fez. Quando ele começou o seu ministério, ele chamou 12 discípulos. E naquele momento que ele chamou e eles começaram a andar com Cristo, a graça os alcançou. Eles começaram a ter acesso ao reino de Deus, porque Jesus disse: é chegado a vocês o reino de Deus. A quem? A todos que conheciam a Jesus, mas principalmente aos seus discípulos. Os discípulos largaram as suas famílias, suas profissões e seguiram a Cristo por 3 anos. Foi tremendo. Ele os chamou para serem pescadores de homens. Ele falou isso, não é? E largaram seus pescados, as suas redes, os seus barcos, aqueles que eram pescadores, as suas profissões, mas os pescadores, especificamente eu quero me ater a eles, foram chamados de uma maneira peculiar. Jesus pediu um barquinho emprestado à beira do mar, de um deles, falou à multidão e quando acabou, ele, assim, muito grato, falou: e aí, vocês pescaram alguma coisa essa noite? Eles falaram: não, a gente tentou, mas não pescou nada. Jesus falou: olha, faz o seguinte, joga a rede ali tá, vai dar certo. E Pedro olhou para Jesus, tinha acabado de ouvir as palavras dele e falou: olha, mestre, nós pescamos a noite inteira. E pensou consigo, com certeza, você não entende nada de pescaria, mas sob as tuas ordens, por causa das tuas palavras, nós vamos lá e vamos colocar o nosso barquinho de volta, as nossas redes de volta e vamos tentar. E eles pescaram muito, a pesca milagrosa chama esse texto, né, esse trecho da palavra. E diz a palavra que eles quase foram a pique, tal o volume de peixes que eles trouxeram nas suas redes. E a partir daquele momento, eles foram convencidos que eles estavam diante do Senhor do céu, da terra e do mar. E foram a seguir Jesus. As suas vidas ganharam um significado, um propósito. Eles se tornaram pescadores de homens conforme Jesus falou. Eles ouviram as palavras de Jesus, as palavras de vida eterna. Viram e performaram milagres. Depois Jesus enviou, eles foram de 2 em 2, ficaram todos animados, não é? Presenciaram curas e maravilhas, não é? Foram chamados pelo próprio Messias, que para o povo deles era tão esperado e desejado, ou seja, eles foram a guarda especial, o time pessoal do Messias esperado há milênios pelos judeus, pelo povo de Israel. Conheceram ao Mestre de perto, andaram com ele, conviveram com ele, comeram com ele, viveram com ele, né? Com o próprio Filho do Deus vivo. Que coisa tremenda, a graça se manifestou a estes pescadores, a estes discípulos, mas ao longo desse processo, Jesus foi sinalizando: olha, eu vou morrer e serei perseguido e assim a coisa vai ficar feia, não é? E quando isso acontecer, vocês não se assustem, porque eu já estou avisando, vai acontecer, não é? E veio aquilo, eles no fundo não queriam que viesse, né? O próprio Pedro uma hora deu uma censurada em Jesus sobre isso, mas acabou vindo. E eles fugiram, eles negaram, eles sumiram, Jesus ficou sozinho, né?
O inesperado anunciado, porque não era tão inesperado, acabou vindo. Veio a prisão, veio a negação, veio a morte e tudo ficou muito esquisito e muito confuso. A questão é, e agora? Imagina aqueles 12 que largaram tudo e seguiram a Jesus por esse tempo todo. Como agir? Porque Jesus morreu. Nós vimos a sua crucificação. Nós testemunhamos da sua morte. E agora? Bom, tá certo que ele tinha falado que ao terceiro dia ele ressuscitaria, mas até agora nada aconteceu. Então, eles ficaram muito confusos. Imagina a gente, né? E eu queria explorar esse ponto. Muitas vezes nós conhecemos a Cristo, nos empolgamos, amamos a Jesus, sabemos que é a verdade e que vai ser muito bom, experimentamos uma série de coisas, realizamos uma série de coisas. Jesus ouve a nossa oração, a gente fica pasmo de saber que o Deus da glória está ouvindo a oração de um servo dele, de um filho dele. Isso é tão bom, não é? Quando acontece, e acontece, né? Mas, às vezes, o tempo passa e aquelas orações específicas, aqueles assuntos acabam não acontecendo. Há épocas da nossa vida de silêncio dos céus, em que a gente passa por vales, provações, tempos em que a gente não entende, coisas acontecem para a gente, não é? Existe morte, existe negação, existe vácuo de propósito. Como será a nossa vida daqui para frente? Nós que devotamos os últimos anos acreditando nisso. Não é verdade que isso acontece com a gente? Bom, então hoje nós vamos ler um texto daquilo que aconteceu entre a graça e o cumprimento das promessas de Deus, não é? Entre a graça, a bênção e o favor. Isso aconteceu com os discípulos. Vamos ler? Está lá em João capítulo 21, versículo de 1 a 14. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão disse: vou pescar. Ou seja, Simão Pedro falou: cara, e agora? Quer saber? Vou pescar. Ele era corajoso. Por quê? Logo em seguida, nós também vamos, disseram os outros. E assim entraram todos no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus, sim, o Jesus ressurreto, estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e vocês pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, o apóstolo João, disse a Pedro: é o Senhor, só pode ser Ele. Quem é capaz de fazer isso? Lembra, cara, 3 anos atrás, aconteceu exatamente isso. Jesus nos disse para pescar, e olha só o que aconteceu, lembra? Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois estava nu, ele havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, preste atenção, encontraram um braseiro, uma fogueirinha, no qual havia um peixe e um pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E havia ali 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Ou você é ele? Ou ele é você? Ou você é quem a gente está achando que é? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. E esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Eu vou até aí. Tanta coisa bonita para a gente
tirar desse texto. Mas antes de eu ir para o final dessa palavra, só quero lembrar que este canal, Drops do Céu, ele está à sua disposição para você se inscrever, curtir, comentar, apertar o sininho e, se você gostou, acompanhar, porque toda semana tem uma mensagem diferente, cheia de Deus para o seu dia a dia, para a sua semana, né? Drops do Céu, gotas de luz sobre a sua vida. Vamos lá. Esse é um período mais difícil, talvez o mais difícil da fé, entre a graça e o cumprimento daquilo que Jesus promete. O tempo entre a graça e a ressurreição, ou seja, quando a gente é chamado, nós somos bebezinhos, a gente se empolga com tudo. Depois vem a luta, e aí nós precisamos adquirir músculos espirituais na nossa fé. Entre a graça e a manifestação do favor de Deus, entre o ter o contato, primeiro contato com a realidade do reino e conhecer a Deus e a materialização das suas promessas. Isso tem um período, é um processo de fortalecimento da nossa fé, necessário. Da chegada da resposta que tanto esperamos e da manifestação do favor de Deus, mas que está demorando, né? É difícil, é um teste difícil para a nossa fé. E nós temos que perseverar nos caminhos do Mestre. Pedro, no caso, meio que desistiu, certo? A gente leu isso. Quando todos estavam ali pensando o que faremos agora, será que a gente fizer isso vai ser pecado? Aí Pedro, que já era meio impulsivo mesmo, falou, quer saber? Vou pescar, que é o que eu sei fazer. Voltou para a profissão que ele conhecia, para o barco, para as redes que ele tinha abandonado, não é? Frustração. Será que nós temos que voltar para o que nós estamos fazendo? Que tudo não passou de um pesadelo? Tudo não passou de um conto de fadas, de carochinha? Acontece que quando isso acontece, Jesus aparece na praia. E ele realizou o mesmo milagre da época do chamado, só para deixar claro que ele continuava sendo Deus e é até hoje, né? Mesmo em outra parte do mar, ele continuava sabendo onde os peixes estavam. Que tremendo isso. Só que dessa vez, ele esperava Pedro na praia com um peixinho na brasa. Eu acho demais isso, não é? Por quê? Onde ele achou esse peixe? Onde ele achou o braseiro? Como é que ele fez o fogo? Gente, ele é Deus, certo? E aquilo que Pedro estava tentando tanto buscar de volta, que eram peixes, através das suas próprias forças, através do pescar, Jesus já tinha preparadinho lá na praia, esperando por ele. E aí ele falou, beleza, cara, legal o seu esforço, traz aqui os que vocês pescaram também, mas tem um aqui, um peixinho do céu aqui, que te imagina o gosto desse peixinho, né? Que delícia. Então mesmo, queridos, quando nós estamos confusos e perdidos, Jesus continua sendo provedor. Jesus continua sentado no trono, Jesus continua sendo fiel à sua promessa, às suas promessas. E ele continua tendo a resposta para as nossas necessidades. Isto está no controle dele, está no controle do Pai, porque ele é Deus. Às vezes leva tempo até a gente atinar para essas coisas, por isso esse período passa para que a gente aprenda de verdade, porque se fosse tudo muito automático, a gente não precisava de fé, né? Mas também pode ser, meu querido, minha querida, que neste exato momento, ou no exato momento em que nós acordemos para isso, que pode ser neste momento que você está ouvindo esta palavra, que você pode estar passando por um momento assim, de frustração ou de desânimo, no momento em que você atinar e falar, puxa, essa palavra é para mim, e olha que muita gente tem falado, tem ouvido as palavras do Drops do Céu, tem falado, cara, foi para mim, foi para mim. Pode ser que você esteja vivendo isso agora, e aí você fala, quer saber, eu vou voltar àquele primeiro amor, quando meu coração estava cheio de esperança, quando eu estava vibrando por cada palavra que Jesus me dava, por cada momento de oração, por cada bênção que eu recebia, né? Quando Jesus dava de graça as suas coisas, né? Então pode ser que o peixe já esteja fisgado e já esteja até assando na brasa esperando por você voltar da sua incredulidade, do seu desânimo, da sua desesperança, dizer, Jesus, eis-me aqui. Pode ser que ele já esteja lá assando, né? Pode ser que ali na praia
estejam as nossas orações respondidas, prontinhas para serem vividas por cada um de nós. Sabe aqueles temas que não saem das nossas preocupações ou de nossas orações há anos, talvez? Aquilo que estamos lutando tanto tempo para experimentar? Aquele desejo mais profundo e escondido que, em meio a tanta confusão, parece que nunca vai ser realizado? Minuto. Aquela resposta que não vem, a transformação do coração do nosso parceiro, da nossa parceira, nosso esposo, nossa esposa, a tentação que não vai embora, que nos afasta de Deus, que nos priva da comunhão do Espírito Santo e não conseguimos vencer. Pode ser que esteja ali na praia. Pode ser que a nossa preocupação seja com o esposo, né? Talvez o esposo já esteja ali na praia. Não precisa ser necessariamente assando sobre a brasa, né? Brincadeira. Pode ser que aquelas pessoas certas que vão se manifestar a nosso favor naquele negócio que nós vamos fazer, naquela porta que tem que se abrir, no aluguel, no recebimento daquela ação judicial, pode ser que esteja ali na praia. Pode ser que a cura daquela enfermidade que está lá finalmente aconteça. Pode ser que a gente, de uma maneira providencial e milagrosa, nós consigamos pagar as nossas contas, não é? Por portas abertas que o nosso provedor celestial vai abrir. Pode ser que os nossos filhos milagrosamente larguem as más companhias e se voltem para Deus. Tudo isso eu estou falando, queridos, porque eu posso dizer para vocês que parte disso, ou grande parte disso, eu vivi. Eu vi filhos voltarem, eu vi cura de enfermidades na minha vida, na minha família, eu vi ações judiciais que pareciam impossíveis, eu vou contar um pouquinho sobre isso. Pessoas abrindo portas sem nem nos conhecer. Pode ser que o vento sopre e leve os gafanhotos que corroem a nossa lavoura, os nossos trabalhos, o dinheiro que não para no bolso. Pode ser que a abundância de Deus finalmente se manifeste. E o que é a abundância de Deus? É a provisão para o nosso dia a dia, para os nossos filhos, para aquilo que nós podemos fazer e para a gente repartir, podermos repartir com os outros, que não nos esqueçamos disso. O fogo, queridos, pode estar aceso. Agora, o peixe pode estar sobre a brasinha e podemos estar na iminência de ver a glória de Deus se manifestar. Pode ser. Ah, mas e se não acontecer? Mas e se acontecer, né? Se confiarmos nele, ele irá nos preparar uma mesa farta. Está escrito no Salmo 23. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus próprios inimigos, para que eles vejam a tua obra na minha vida. Aqueles que diziam que nada ia ocorrer e que a gente não ia dar em nada, que eles possam ver a tua manifestação, Senhor. Se você crer e obedecer, as bênçãos te alcançarão. Está escrito em Deuteronômio. Estas bênçãos te alcançarão. Deixa, meu querido, o peixe de Deus te encontrar e te alimentar. Eu vou contar uma experiência que eu tive esta semana. A questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, apareceu uma dívida para eu pagar. Eu olhei, era a dívida do fisco. E essa dívida era impagável ali. Eu olhei e falei, de onde veio isso? Corri atrás, fomos ver que desculpe, nada pessoal, mas um fiscal tinha invertido um direito que nós tínhamos. Por quê? Porque ele pediu um dinheiro e a gente não quis dar, ele pediu uma propina e nós não quisemos dar, não é a nossa prática, não damos, e ele pegou e inverteu aquilo que nos era crédito em débito e botou no pau o negócio, mandando para o endereço que a gente não poderia receber, de tal maneira que a gente ficou com essa dívida. Eu tive que correr atrás, fiz um depósito em juízo, um seguro garantia, me virei para tentar atenuar aquilo. Arrumei bons advogados e corri atrás. E o tempo passou. A possibilidade da gente ganhar isso, reverter do processo jurídico para um administrativo, era muito difícil. E ganhar uma causa como essa é mais difícil ainda. Bom, o tempo passou. Há uns 10 meses atrás, conseguimos reverter do jurídico, ganhamos a causa, foi para o administrativo. E no administrativo a gente ia provar que tinha sido um absurdo, nós tínhamos crédito, nós não tínhamos débito. Bem, continuamos na causa,
E eu me lembro quanto eu orei, porque quando veio aquela primeira dívida, que eu nem vou falar o valor porque é muito alto, eu me lembro, foi numa sexta-feira à tarde. Então eu passei o final de semana desesperado, ligando para advogado, correndo atrás, um sufoco e orando, falando, Deus, como é que faz isso? Mas a gente tem que passar por os momentos em que a graça já se manifestou, nós já tivemos contato com o reino, mas nós estamos vivendo um outro momento, que é o momento do deserto, o momento do vácuo, o momento em que as situações difíceis da vida vêm, não é? E eu tenho horror a dever algo para alguém, e nesse saber que eu devia uma dívida impagável, é realmente uma sensação que ninguém quer ter, tá certo, queridos? Bom, ontem eu recebi a notícia, graças a Deus, que deram um ganho de causa também no administrativo para a gente e que eles vão ter que devolver tudo o que nós gastamos, inclusive todas as despesas e também o nosso seguro fiança, tudo eles vão ter que... Eu não sei quando isso vai voltar, nem sei se um dia vai voltar, mas eu já louvo a Deus, porque Ele foi capaz de fazer isto e ouvir a minha oração. Demorou 2 anos, mas o Senhor é fiel. Se nós permanecermos fiéis, andando no caminho dEle, Ele ouve a nossa oração. E eu louvo ao Senhor, Deus do céu, por isso, porque Ele manifestou a sua glória para mim. O peixinho já estava lá, já estava assado, eu desesperado. Ele falou, cara, você está indo atrás pescar com o seu braço? Deixa eu resolver o negócio aqui, ó. Senta e vem comer dessa mesa que eu preparo na presença dos seus inimigos. E eu queria te dizer, queridos, para encerrar, faça a sua parte. Honre a Deus, sirva a Deus de todo o coração. Lembre-se todas as manhãs de reconhecer que Deus é o seu supridor, o seu provedor, é o seu amigo, é aquele que está ao seu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ore, não deixe de orar. Ah, mas eu oro em pensamento, eu oro em sentimento. Querido, fale com Deus. Separe 5 minutos, 10 minutos do seu tempo para falar com Deus. Ele é a sua provisão. Ele vai estar ao seu lado para que você não perca tempo. Ele vai estar acendendo o fogo do seu primeiro amor. Ele vai retomar a fé do seu coração. Viva em comunhão simples, pura e gostosa novamente com o seu coração inteiro com o Mestre, com o Papai. É isso que Ele quer. Entregue a Jesus as suas frustrações, confesse os seus pecados, os seus desapontamentos, pois Deus é bom, Ele está vivo e Ele tem todo o poder no céu e na terra. Dedique a sua vida a Ele, dedique a sua vida de todo o coração, ame a Jesus de todo o coração, é o maior mandamento da Bíblia, disse Jesus Cristo. Procure amar e servir ao teu próximo, com compaixão, com persistência. Vá atrás dos outros, do teu entorno. Seja bênção, seja um canal de luz, seja você um drops do céu para uma pessoa. E espere o melhor de Deus para você, hoje e no futuro, porque Ele é fiel, Ele não falha. Todo dom perfeito, diz a palavra, todo o melhor que existe, toda dádiva gloriosa, vem do Pai das luzes, do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto de Provérbios, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Nós precisamos dessa bênção para mim e para você. Ele enviará, se você fizer isso, Ele vai enviar seus peixinhos assados, as bênçãos especiais preparadas para você. Elas já estão lá e por isso eu gostaria de orar por você neste momento. Senhor Deus, o Senhor vê o coração destas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Senhor, Tu deste essa palavra para alcançá-los, para abrir os seus olhos, para que eles saibam que eles não estão sós, para que nesse momento desse vácuo espiritual, em que a nossa fé é tão provada, Senhor, que eles saibam que o Senhor já tem preparado o melhor para eles e que eles não precisam correr, Senhor, para voltar aos seus costumes, mas que eles saibam que eles têm servido ao Deus provedor, ao Deus todo-poderoso, e que o melhor ainda está por vir, Senhor.
Tu estás abrindo portas, Tu estás, Senhor, trazendo novidade. Senhor, o Senhor é aquele que é capaz de fazer rios no deserto, Senhor, e fontes em terra seca. Está escrito na Tua palavra. O Senhor é capaz de extrair algo de onde não tem. O Senhor é criador do céu e da terra. Então, querido Jesus, abre as portas para os meus irmãos e para as minhas irmãs, e que eles Te conheçam de verdade, Senhor, que eles Te amem de todo o coração, que eles atem os seus corações a Ti, Senhor, numa dobra de amor, num laço de amor, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor deu a Sua vida por nós. E aquele que deu a Sua vida, diz a palavra, como não nos dará também todas as coisas? Porque o Senhor é bom, as coisas, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, Senhor, recebe a nossa oração, recebe o nosso coração, recebe a nossa fé pequenina, Senhor. Temos pouco para dar, nós temos negação, temos incerteza, temos frustração, temos incredulidade e muitas vezes, Senhor, viramos as costas e voltamos atrás, Senhor, para retornar os nossos caminhos, Senhor, que não tinham propósito nenhum. Perdoa-nos por isso, Pai. E pelo contrário, atrai-nos, Senhor Jesus, para Ti, para que possamos viver na Tua presença, na Tua bênção, sabendo que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Muito obrigado, Jesus. Abençoa cada um que está ouvindo esta palavra, seus lares, seus filhos, seus queridos, a obra das suas mãos, seu trabalho, e que a Tua bênção esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até a próxima palavra. Não se esqueça de inscrever no nosso canal Drops do Céu, gotas de luz sobre a sua vida. Deus o abençoe.